Olhando à nossa volta, estamos cercados de obras públicas, desde as de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, a escolas, hospitais, prédios do governo. Muitas são obras imensas com grandes impactos no nosso dia a dia. Obras públicas são investimentos necessários para o bem-estar de todos, mas que podem ser o caminho dos maiores desvios de verbas e desperdícios. E quando essas obras simplesmente não terminam? O que acontece quando canteiros que pareciam trazer a solução passam a ser motivo de dor de cabeça e prejuízo? Eu te convido para voltar comigo ao início dos anos 90 aqui no Brasil. À época, o TCU já havia dado alerta sobre a liberação de dinheiro para novas obras em detrimento da conclusão dos projetos que já haviam começado. No ano de 1995, a Câmara dos Deputados pediu que o TCU mapeasse as obras inacabadas na região Nordeste. O resultado? A identificação de mais de 500 obras públicas abandonadas, onde já tinham sido investidos mais de R$1 bilhão. Para concluir tais obras, o tribunal verificou a necessidade de investimento de mais R$2 bilhões e apontou como principais irregularidades a falta de planejamento e de previsão de recursos. Foi nesse contexto que o TCU criou um plano anual de fiscalização de obras públicas, com um relatório consolidado para embasar a decisão do Congresso Nacional sobre o orçamento federal para obras públicas. Esse plano é o Fiscobras e é sobre os 20 anos desse trabalho tão importante para a proteção do seu dinheiro, do dinheiro público, que a gente vai falar agora no Eu Fiscalizo. Em 1995, um ano importante nessa história. Nesse ano, tanto a Câmara quanto o Senado pediram ao TCU um diagnóstico das obras inacabadas pelo país. Esse contexto foi um contexto político de muita efervescência e aí, claro, que isso motivou as forças políticas, tanto da Câmara dos Deputados como também do Senado Federal, a fazerem uma solicitação muito importante para o Tribunal de Contas da União, para que reforçasse essa interação com o Tribunal de Contas da União. Exatamente que houvesse uma fiscalização mais próxima da questão da execução das obras públicas, que nós sabemos que em grande parte os processos de corrupção, os processos de falta de transparência na aplicação dos recursos públicos estão aí na execução de obras públicas. Então esse foi um marco muito importante da democracia e, obviamente, daquilo que está estabelecido na Constituição Federal pudesse cada vez mais ser aprofundado pela ação conjunta das casas legislativas com o TCU. A situação era tão caótica em 1995 que não era possível saber quanto seria necessário para terminar as mais de 2.200 obras inacabadas pelo país, que já representavam gastos de mais de R$10 bilhões. Uma comissão especial do Senado solicitou que o TCU auditasse as prioritárias e estabelecesse um programa permanente de auditorias em obras, que viria a ser o Fiscobras. Eu penso que os órgãos de controle, incluídos os tribunais de contas, a partir de um certo momento decidiram agir de maneira mais enérgica. Então eu acho que eles se aparelharam melhor, implementaram instrumentos mais adequados de fiscalização, de auditoria, de inspeção, e isso, a meu ver, responde em grande medida pelo incremento desse tipo de ação, que em último caso vem a favor da coletividade, na medida em que é dinheiro público que está sendo desperdiçado, e é muito importante que os órgãos de controle possam detectar essas irregularidades e apurar as responsabilidades devidas. Foi quando, então, o TCU criou uma divisão técnica especializada na fiscalização de obras e serviços de engenharia e começou a dar o exemplo de dentro de casa. Ao levantarmos todas as informações, tínhamos as obras paralisadas por irregularidades e obras paralisadas por falta de orçamento. O TCU estava construindo um anexo, o primeiro anexo, e a obra estava paralisada por falta de orçamento.
Como a pergunta era uma pergunta aberta, todas paralisadas, a nossa informação incluiu o Tribunal de Contas da União para o Congresso. Só que o Congresso, na informação, e os jornalistas também, considerou tudo um bojo só. Está tudo com problema, né? E aí foram considerados os auditores que colocaram essa informação para o Congresso e para a mídia, né, como xiitas, aquelas pessoas que querem detonar tudo, querem acabar com tudo, não vêm, passam por cima de tudo. E nós interpretamos de uma forma não nesse sentido, e sim que fomos extremamente éticos, né? Se a pergunta era verificar se uma obra estava inacabada, estava paralisada, dissemos todas as obras, inclusive a nossa própria obra que estava paralisada em virtude da falta de recurso orçamentário. Para chegar a como funciona o Fiscobras, é preciso explicar brevemente as principais leis orçamentárias do país. Todo ano, o Congresso prepara uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, para o ano seguinte. Essa lei estabelece metas e prioridades no orçamento e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ou LOA, que é a lei que vai fixar o orçamento federal para o próximo ano. Voltando ao nosso histórico, o ano de 1997 pode sim ser considerado o primeiro do Fiscobras, embora esse nome só tenha surgido no ano seguinte. Foram 192 auditores envolvidos, 96 obras fiscalizadas e 2 bilhões e 200 milhões de reais também alvos de fiscalização. Depois desse trabalho, 21 dessas obras nas quais o TCU encontrou irregularidades entraram para o quadro bloqueio da LOA, uma lista de obras que, por suspeita de irregularidade grave, não deveriam receber mais recursos naquele ano. Vale lembrar que a aprovação da LOA e a paralisação dessas obras é feita pelo Congresso com base nas informações fornecidas pelo Fiscobras. De lá para cá, os números e os índices de desempenho mostram que o alcance do Fiscobras e o volume de recursos públicos economizados tende a aumentar ano a ano, e a fiscalização de obras públicas tornou-se uma das prioridades do tribunal. A partir dessa fiscalização que é feita pelo Fiscobras, nós temos uma possibilidade de aperfeiçoamento, inclusive do ponto de vista da LDO, para que se tenha mais eficiência, e também da própria construção da lei orçamentária para o ano seguinte. No começo, esse tipo de auditoria focava muito no diagnóstico de problemas que ocorriam nessas obras, as obras pontuais. Isso foi evoluindo e hoje esse diagnóstico já foi bem feito, ou seja, está bem mapeados os problemas das obras públicas. E esses órgãos de controle, quando fazem esse tipo de programa, a gente foca mais em tentar dar aos órgãos gestores um rol de informações e de sugestões que sejam estruturantes ao aperfeiçoamento da gestão desses contratos. No próximo bloco, os casos mais emblemáticos e os reflexos práticos do Fiscobras na vida de cada um de nós. Como o programa tem mudado nos seus 20 anos de história. A gente volta já já. Como o Fiscobras afeta o dia a dia do país? O Fiscobras funciona como um grande fiscal em empreendimentos onde a grandeza dos números impressiona. Obras que duram anos, décadas, e que, se não forem monitoradas de perto, podem se transformar facilmente em ralos por onde escoa o dinheiro público. Como exemplo, o prédio do TRT de São Paulo. O caso foi acompanhado desde antes do Fiscobras e se tornou exemplo de controle e correção de irregularidades. No caso do TRT, o TCU constatou um prejuízo de quase 170 milhões de reais durante a obra do prédio, que consumiu quase 1 bilhão de reais em verbas públicas. O TRT se destacou pela dimensão, pelos valores envolvidos, pela dimensão da irregularidade que foi constatada, por todos esses fatos, né? E pela atração da atenção da sociedade, da imprensa, que havia em decorrência da CPI do Judiciário.
Mas, desde o início, o TCU vem coibindo as irregularidades em obras públicas por meio, muitas vezes, da suspensão da sua execução até que os problemas sejam corrigidos. Nós tivemos ali, de forma muito transparente, né, veio à tona o desvio de recursos, o pagamento de propina, uma obra que recebeu aditivos indevidos. Enfim, eu acho que foi um marco no sentido de que demonstrou que a ação dos órgãos de controle ela pode ser efetiva, ela pode gerar resultado, não apenas no que diz respeito à recuperação de parte desse dinheiro que foi desviado, como também de colocar atrás das grades pessoas que estavam envolvidas, pessoas até poderosas, que detinham parcela considerável de poder, tanto no que diz respeito à esfera pública como na iniciativa privada. Outro caso representativo diz respeito à série de irregularidades identificadas na Petrobras. Há pelo menos 7 anos a empresa é citada no Fiscobras, resultado de alertas constantes por parte do TCU. Em 2009, o TCU indicou 3 obras da Petrobras para o quadro bloqueio, aquela relação na qual entram as obras com fortes indícios de irregularidades. O Congresso Nacional indicou ainda uma 4ª obra. Mesmo assim, a Presidência da República vetou a entrada desses projetos no quadro bloqueio. Entre essas obras vetadas estão casos hoje muito conhecidos e de superfaturamento, como a construção da refinaria de Abreu e Lima e do Comperj, que juntos geraram prejuízos bilionários ao país. Especificamente no ano de 2009, o TCU encontrou problemas, inclusive de preços, de superfaturamento, na refinaria de Abreu e Lima, na Comperj, na Repar, em várias dessas obras da Petrobras. Inclusive, na época, sugeriu ao Congresso Nacional o bloqueio orçamentário, que acabou não se dando em função de veto presidencial. Mas, desde final de 2009, o TCU oficiou à Casa Civil da Presidência da República e o Congresso Nacional da existência de problemas nessas obras da Petrobras. Os 20 anos de Fiscobras também dão uma amostra da abrangência e da importância desse tipo de trabalho de fiscalização de obras nas mais diferentes áreas da gestão pública, seja na área de obras de logística e recursos hídricos, em projetos de tecnologia e produção de energia, até as obras que estão diretamente ligadas ao vai e vem de pessoas em prestação de serviços em portos e aeroportos. Em 2009, por exemplo, uma auditoria nas obras do Rodoanel de São Paulo evitou um prejuízo potencial aos cofres públicos da ordem de 340 milhões de reais. Em 2011, em apenas um dos trechos do projeto de transposição do Rio São Francisco, o Tribunal de Contas evitou o gasto indevido de mais de 34 milhões de reais, depois de provocar a revisão geral do orçamento da obra por parte do Ministério da Integração. Na duplicação da BR-381 em Minas Gerais, os apontamentos feitos pelo TCU levaram o DENIT a revisar custos e economizar mais de 163 milhões de reais durante o andamento do projeto. O caso de Angra 3 também é um marco na história do Fiscobras. Na década de 70, o Brasil fez um acordo com a Alemanha para construir quase 10 unidades geradoras dessa, começando com Angra 2 e Angra 3. E muitos dos contratos foram assinados levando em consideração essas 2 usinas juntas, né? O projeto foi feito junto e a contratação das obras foi feita junta também, embora com construtoras diferentes. Angra 2 começou, Angra 3 começou um pouquinho depois, Angra 3 começou em 82, só que em 86 ela parou por falta de recursos financeiros. E já em 2001, o Conselho Nacional de Política Energética havia decidido por retomar Angra 3,
seria feito a partir de 2002. Mas naquela época não tinha recurso, então ficou parado mais 5 anos. Quando foi em 2007, resolveram retomar esse contrato esse acordo com a Alemanha. E em 2008, eu tinha acabado de entrar no tribunal e resolvemos colocar a obra no plano de fiscalização de obras, porque era uma obra de grande vulto, o valor total em torno de 10 bilhões de reais na época, um valor bastante expressivo, e nós fomos fiscalizar. E ao final, de cara, 120 milhões foram reduzidos no valor da obra. Em 20 anos de trabalhos, o Fiscobras auditou 4.179 obras em todo o país e fiscalizou um montante total de 404 bilhões e 300 milhões de reais. Só nos últimos 10 anos, os benefícios financeiros do trabalho foram da ordem de 20 bilhões de reais, numa fiscalização contínua que envolveu uma média de 200 auditores por ano. É muito importante que nós tenhamos as cortes de contas, né, devidamente atentas, exercitando aqueles poderes que a Constituição lhe concede, né, para que possam ser feitas essas inspeções, essas auditorias, esses levantamentos, enfim, essa fiscalização que faz com que haja um monitoramento, né, de como que a lei orçamentária está sendo cumprida, de como que os recursos estão sendo manuseados. No próximo bloco, o presente e o futuro do Fiscobras, as tecnologias que chegam para aperfeiçoar a fiscalização e os desafios para o monitoramento de obras importantes em tempos de crise. Até já! Depois de viajar pela criação e por 20 anos do trabalho incansável na área de fiscalização de obras públicas, chegamos ao presente. Depois de mais de 2 décadas de aperfeiçoamentos e evolução, como está o Fiscobras hoje? Podemos dizer que hoje a gente está no estágio de priorização de risco, de análise de risco. Nesse particular, há um desenvolvimento de um sistema de análise de orçamentos em que, de forma eletrônica, o orçamento das obras, especialmente as obras da área de infraestrutura urbana, mobilidade urbana, saneamento, habitações, obras ligadas à educação e saúde, essas obras, o orçamento dessas obras são fornecidos ao tribunal, que num sistema eletrônico ele detecta já de antemão alguns tipos de irregularidade em que o gestor pode ter a oportunidade de alterar. E com isso ele alterar e com isso ter ganhos na fiscalização e evitar desvios, evitar irregularidades. Em 2016, o Fiscobras fiscalizou 126 obras e passou o pente fino num total de quase 35 bilhões de reais, um dos valores mais altos desde o início dos trabalhos, com benefício financeiro de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Eu acho muito importante que nesse quadro, né, estrutural do Estado brasileiro, nós tenhamos os órgãos de controle muito atentos para que realmente a ação dos governantes seja acompanhada passo a passo. Em 20 anos de trabalho, o Fiscobras automaticamente acabou levantando uma outra bandeira extremamente relevante para o Brasil: a importância em se respeitar o princípio constitucional da transparência. Na realidade das obras, isso quer dizer que os orçamentos devem estar disponíveis ao público de forma acessível, bem como planilhas, valores e contratos que legalmente devem existir em formato que qualquer cidadão brasileiro consiga acessar e entender. Eu considero que nós estamos num estágio bem avançado de empoderamento do cidadão. Primeiro porque nós temos instrumentos muito eficazes para isso. Nós temos, inclusive, a criação, que aconteceram, sobretudo na última década, criação de mecanismos muito importantes, como o Portal da Transparência, como a Controladoria Geral da União, as controladorias estaduais, os portais de transparência também nos estados e nos municípios, a Lei de Acesso à Informação, além do trabalho que é feito pela imprensa, do trabalho que é feito pelos tribunais de contas e também que é feito pelo Ministério Público e todos os órgãos de controle de um modo geral.
Se quando falamos em 20 anos do Fiscobras falamos em evolução dos trabalhos, não podemos deixar de fora os avanços tecnológicos que foram incorporados ao sistema de fiscalização. Vale lembrar que os trabalhos começaram justamente no início do que hoje conhecemos como Revolução Digital, e todos os processos de coleta e armazenamento de dados passaram por essas transformações, principalmente os sistemas digitais que auxiliam os auditores. Mais recentemente, o geocontrole foi adicionado ao processo. Nesse tipo de trabalho, imagens de satélite são comparadas com os projetos básico e executivo para saber se as dimensões e gastos da obra realmente correspondem ao que está sendo feito em terra. A questão do georreferenciamento ou a utilização de drones, esses equipamentos nas obras por imagem por satélite, em que as unidades podem verificar o andamento da obra, a questão de cronograma e mesmo movimentação de terra e outras questões técnicas à distância. Então, possibilitando, através dessas imagens, uma fiscalização, ou seja, você poderá aumentar bastante o número de obras fiscalizadas, dependendo dessa tecnologia. Cada vez mais, o tribunal precisa criar novas ferramentas, novos meios de investigar as obras para detectar qualquer outro problema, de qualquer outro artifício que seja usado para lesar os cofres públicos. O gestor que teve má fé seja punido e tenha temor do TCU. E o gestor de boa fé que cometeu um erro, ele seja amparado pelo TCU para que ele promova uma gestão melhor e não incorra mais em algum erro. No próximo Eu Fiscalizo, acessibilidade. Saiba como a administração pública tem tratado a acessibilidade, como o TCU acompanha o cumprimento da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e como são fiscalizadas as obras para que todos tenham acesso aos prédios públicos no Brasil.